Boa noite, pessoal. Me chamo Bianca Dias, sou psicóloga. Estamos aqui para mais uma mesa redonda em psicologia, pela Sobrapa, no dia 29/7/2025. E o nosso tema hoje é a função social e emocional do educador na vida da criança no viés psicológico. E agora as nossas participantes da mesa vão estar se apresentando. Alexandra, por favor. Olá, boa noite. Eu me chamo Alexandra Silva, sou psicóloga clínica. Eu realizo atendimento de crianças, adolescentes e adultos com sintomas de depressão, ansiedade, autolesão, ideação suicida e também violência sexual. Sou criadora, então, do projeto Alice Não Está no País das Maravilhas, com foco na prevenção e no combate do abuso, e também o projeto AMAS, que acolhe mulheres sobreviventes do abuso sexual. E muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Alexandra. Márcia? Boa noite, eu me chamo Márcia Cristiane de Souza, eu sou psicóloga também, sou psicóloga, faço perícia judicial, extrajudicial, para o TJ Paraná, também faço no extrajudicial, como eu falei, tenho pós-graduação em alienação parental, capacitação em relacionamento abusivo, que é a área que eu gosto muito de atuar, e sobre proteção e prevenção ao abuso sexual infantil também. Obrigada, Márcia. Luciane, por gentileza. Boa noite, eu sou a Luciane, sou de Curitiba. Eu sou estudante de psicologia, estou cursando o último ano. Também curso pós-graduação em educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual. Eu atuei na faculdade com essa questão de voluntária, na questão do atendimento a crianças e adolescentes que sofreram abuso sexual. Sou facilitadora do projeto que a Alexandra falou, que é a Lei Idealizadora, que é o AMAS, e também atuo orientando pais, educadores e comunidades nessa questão do abuso sexual. Obrigada. Obrigada, meninas. É um prazer ter vocês aqui conosco, Eu vou fazer uma breve introdução do tema que nós vamos falar essa noite. Esse tema, a função social e emocional do educador, a gente vai estar refletindo sobre o papel do educador, para além do conteúdo ensinado em sala de aula, o impacto emocional e social que o educador tem na vida dessas crianças, e quanto um profissional capacitado pode ser um instrumento de apoio e prevenção no cuidado da criança nesse contexto escolar. Então, agora nós vamos passar para o nosso bloco de perguntas, o primeiro bloco. E quem vai estar respondendo essa questão é a Alexandra, Porque capacitar profissionais da educação no contexto escolar pode reduzir os números de casos de violência contra as crianças. Então, a capacitação, ela vai promover conhecimento técnico e também a sensibilidade para identificar os sinais de abusos. Entender o fluxo das denúncias e também agir dentro dos limites legais e éticos é importante. E segundo também a psicóloga e especialista em sexualidade, que se chama Leiliane Rocha, ela reforça que a escola não deve ocupar o lugar da denúncia, mas sim da observação atenta e encaminhamento responsável. Ou seja, quando o educador compreende o seu papel, ele deixa de temer a situação e se torna um agente ativo de proteção, diminuindo, então, consequentemente, o silêncio em torno da violência. Obrigada, Ale. Luciane, qual a diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual? Então, quando a gente está falando do abuso e da exploração sexual, a principal diferença é se tem ou não a presença de vantagem econômica. Quando a gente fala do abuso, o abusador ele tem poder ou autoridade para obter satisfação sexual sem o consentimento das vítimas. Então, o foco do abuso sexual é essa satisfação sexual do abusador.
pode ser familiar, pode ser conhecido, pode ser desconhecido, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, de toques inapropriados, você mostrar pornografia para uma criança, isso é um abuso sexual. Já quando a gente fala da exploração sexual, ela precisa envolver algum tipo de ganho financeiro, né? Uma vantagem financeira. Então, o foco é essa vantagem utilizando a sexualidade da criança, do adolescente ou da vítima vulnerável. Então, exemplos da exploração pode ser a pornografia infantil, a própria prostituição infantil, você trocar favores sexuais, né? Por exemplo, você obriga alguém a fazer sexo em troca de moradia, de alimentação. Então, basicamente, essa é a principal diferença, a questão financeira. Obrigada, Lu, por esclarecer essa diferença para nós. E, Márcia, como o esgotamento emocional e a sobrecarga podem afetar a percepção dos educadores sobre os sinais de sofrimento nos seus alunos? Então, os professores, os profissionais, né, com excesso de sobrecarga, eles se tornam pessoas, profissionais desatentos, né? Eles tendem a desenvolver um mecanismo de defesa com o qual a negação ela é minimizada ao sofrimento alheio. Então, essa saúde mental fragilizada, ela pode comprometer na questão da empatia, da escuta com esses alunos, né? A questão de também de ausência de ter uma política institucionalizada de cuidado também, né? Ter essa rede também pode comprometer, o cuidado com o professor também, né? Em relação aos alunos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o burnout, por exemplo, em educadores, ele impacta diretamente na qualidade da atenção prestada em relação a esses alunos. E, consequentemente, isso acabam surtindo efeitos do esgotamento emocional desses educadores, que os efeitos são a redução da atenção concentrada, despersonalização, baixa realização profissional, reações exageradas ou insensíveis em relação a esses alunos, né? Um estresse crônico pode gerar umas respostas inadequadas, onde pode fazer com que esses alunos tenham, ao invés de ter uma aproximação, eles têm um afastamento que acaba fazendo com que não exista esse acolhimento adequado. Obrigada, Márcia. Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida sobre o bloco anterior? Quer fazer alguma pergunta sobre alguma questão que foi falada aqui? Podemos passar para o próximo bloco de perguntas, então? Alexandra, quais são os sinais emocionais e comportamentais mais comuns em crianças e adolescentes que podem estar sofrendo violência sexual? Então, nós temos os sinais emocionais e os comportamentais. Eu vou iniciar falando os emocionais, que é a tristeza constante, medo excessivo, ansiedade, o sentimento de culpa ou vergonha também está enraizado, choro sem motivo aparente e maior sensibilidade, a depressão, autolesão ou ideação suicida, e também a regressão. Então, a criança volta a fazer xixi na cama, a chupar dedo, a regredir. E comportamentais, essas mudanças, é a mudança no sono e apetite, isolamento, queda no desempenho escolar. Importante a gente falar também que, às vezes, acontece o aumento do rendimento escolar, porque esse pode ser uma mudança comportamental no sentido de pedir ajuda. Agressividade ou retraimento, comportamento sexualizado inadequado para a idade, fuga de casa ou exposição a riscos, e também nem sempre existem sinais físicos. Por isso que é importante e essencial estarem atentos a mudanças no comportamento e nas emoções da criança. Outro ponto necessário de falar que a gente precisa acolher com empatia, evitar julgamento,
buscar ajuda da rede de proteção, a gente pode buscar ajuda no Conselho Tutelar, no Disque 100, e nesse caso, o acompanhamento psicológico é fundamental. Então, observar é um ato de cuidado e proteger é um compromisso coletivo. Obrigada, Ali. Lu, de que forma a escola pode atuar como rede de proteção, mesmo quando o caso ainda é apenas uma suspeita? Então, a primeira coisa que é muito importante da gente falar é que, sendo suspeita ou certeza, é nossa obrigação comunicar. Inclusive, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, fala, né? Quando fala lá que o agente vai ser punido se ele não comunicar, fala suspeita ou a certeza. Então, a primeira coisa é essa. A gente precisa comunicar. A gente não está aqui para investigar, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para comunicar, mas, como a Ali já falou, o mais importante, né, é acolher essa criança. Então, a escola, ela é um dos principais atores nessa situação toda, né, de proteção da criança. É ela quem vai garantir essa integralidade da proteção. O ideal seria que a escola agisse de maneira preventiva sempre. E como é que a gente age, né, com a maneira preventiva? Com a educação. Então, o ideal seria que a escola educasse as crianças e adolescentes, até para que elas pudessem identificar quando estivessem sofrendo abuso. Em algumas das palestras que eu dei em escolas, foi muito interessante, porque muitos adolescentes chegaram para mim e falaram: olha, eu não sabia que eu estava sendo abusado, eu não sabia que era um abuso. Eu achei muito interessante um dos casos de uma adolescente que eu atendi, que eu fiz a palestra, né, ela me procurou ao final, ela falou assim: olha, ninguém nunca tinha me dito que eu poderia sentir no corpo uma boa sensação, mesmo sendo abuso. E ninguém explica isso, né, que o nosso corpo, ele tem essa sensação, sendo bom ou não. Então, é muito importante a educação. Mas, já tendo acontecido, a escola precisa, o educador, né, todo o corpo escolar precisa observar as crianças. A Ali trouxe aqui várias coisas que são sinais que as crianças trazem. E eu gosto muito de um professor que ele fala assim: a criança, ela fala de várias maneiras que ela foi abusada. A última vai ser com palavras. Então, a observação é primordial. Observando, vendo que aconteceu alguma coisa ou tendo apenas a suspeita, acolher com escuta qualificada. A escuta, ela não tem que ser para investigar, até porque quando a gente fica perguntando o que aconteceu, como aconteceu, a gente corre o risco de revitimizar essa criança e esse adolescente. Então, precisa escutar, mas de maneira acolhedora. E após isso, é obrigação comunicar aos órgãos competentes, não confrontar a família, isso é muito importante, porque às vezes você vai até a família e você acaba colocando em risco essa criança, né? Seja depois da investigação pelos órgãos competentes, atuar junto com a rede de proteção, né, que é o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, e também é muito importante proteger essa criança da exposição. Ela traz para você, ela confia em você, conta o que aconteceu, não permitir que outras pessoas e outras crianças, seja da escola, seja do ambiente onde ela está, que fiquem sabendo do ocorrido, isso é muito importante. Obrigada, Lu, pela tua contribuição. E, Márcia, como promover um ambiente escolar seguro que incentive o aluno a confiar e relatar situações difíceis? Então, uma parte disso, né, nossas colegas já falaram, né, da questão da escuta, que ela é importante, a escuta, um vínculo de respeito, né, que é preciso investir em ambientes seguros para que você possa estar dando segurança para essas crianças, para esses alunos que estão na escola ali, e precisam, muitas vezes não tem em casa, então elas vão buscar na escola essa segurança, essa proteção, né? E daí quando a gente fala do profissional, ele precisa ter essa empatia, ele precisa ter esse olhar para poder assegurar essa criança e escutar. E o que a gente pode estar investindo? Coisas, às vezes, simples, mas que vão trazer muito significado para essas crianças. Por exemplo, roda de conversa, a educação emocional, formação de vínculos, né? Como diz Rocha, o afeto ela é uma ferramenta de proteção. Então, os alunos, eles se sentem vistos, eles se sentem respeitados quando eles conseguem identificar que naquele ambiente é seguro e eles vão ser acolhidos com as suas com as suas questões, né? Muitas vezes pode
acontecer de acharem que não tem importância, mas que faz toda a diferença levar para o colégio, dividir com alguém, porque às vezes eles não têm com quem dividir em casa, então eles se sentem respeitados a partir de pequenas coisas e passam a confiar mais também, né, nesses profissionais, mas para isso eles precisam estar capacitados, né, também. E quando não tem isso, a falta disso também traz consequências para os alunos, né? Que é a subnotificação de casos, que é aumento de casos, porque às vezes não tem com quem falar, com quem relatar, então eles guardam, reprimem, e acaba acontecendo a violência por diversas vezes, porque, né, não teve alguém ali que pôde parar, que pôde notificar, como disse a nossa colega Lu, né? E fazendo com que esse aumento do sofrimento psicológico se agrave mais, né, por não serem acolhidos, e desenvolvendo transtornos, como a nossa profissional, a Ali, trouxe para a gente, né, desenvolvimento de transtornos de ansiedade, de depressão, dificuldades de vínculos também, que esses vínculos acabam trazendo outras consequências também, essa falta de vínculo pode trazer consequências com... fugiu a palavra aqui agora, que é super bullying, lembrei agora, bullying, né? E aí, se a gente for levar para esse caminho aí, a gente fica horas aqui conversando as consequências que vai trazer a falta, né, de não ter, de um profissional não ter essa capacitação e não promover para esse aluno um ambiente escolar seguro. Também a questão da desconfiança na escola como um espaço seguro, né? Quando esses sinais são ignorados pela escola, pelos profissionais, a criança ela deixa de ser vista, né? E a criança também passa a não ver esse ambiente escolar como um ambiente de proteção, e isso vai trazendo agravamento nessas vítimas, agravamento de isolamento e uma consequência, uma sequência de fatores aí que, né, se estenderia também. Obrigada, Márcia, pela tua fala, né, por esse esclarecimento. E a gente chegou ao final do nosso próximo bloco, né, do bloco que estamos. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para as meninas aí, quer aproveitar o conhecimento delas e extrair um pouquinho, tem algo a acrescentar também, alguma dúvida? Eu vi que alguém escreveu aqui no chat, a Cristiane Guimarães, está muito enriquecedora essa mesa redonda. Obrigada, Cristiane. E lembrando aqui, pessoal, também já coloquei o link da lista de presença aqui. É só clicar e preencher para pegar o seu certificado depois, pela Sobrapa. Bom, pessoal, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, nós vamos passar para o último bloco, então. E a Alexandra, qual o papel da escuta ativa e sem julgamento no acolhimento de um aluno em sofrimento? A escuta ativa, ela vai permitir que o aluno se sinta validado, mesmo quando ainda ele não consegue dar nome a esse sofrimento. Por isso que é essencial o cuidado para que não tenha julgamento, porque dependendo da reação do adulto responsável, a criança pode se sentir culpada e com medo. Existe uma frase também citada pela psicóloga e mentora sobre sexualidade, que é a Leiliane Rocha, e ela fala o seguinte: o adulto não deve interpretar, mas acolher. A criança precisa ser escutada com o coração aberto e não com um olhar de castigo. Escutar com atenção e sem julgar é uma das atitudes mais importantes para ajudar um aluno que está em sofrimento. E muitas vezes, esse aluno, ele não precisa de conselhos prontos. Ele precisa de alguém que olhe para ele com empatia, que esteja presente de verdade e que o deixe falar sem críticas ou interrupções. A escutativa, ela significa parar o que está fazendo, olhar nos olhos e ouvir com interesse, mostrando que a dor dele importa. E escutar sem julgamento é deixar de lado opiniões do tipo: isso é bobagem, na sua idade, eu já lidei de tal forma,
é só prestar mais atenção. Essas frases, além de machucarem, elas fazem o aluno se fechar ainda mais. Quando um educador escuta com respeito, o aluno se sente seguro, confiante e acolhido. Então, isso pode ser o primeiro passo para buscar ajuda, melhorar o comportamento e até voltar a ter esperança. Em resumo, então, ouvir com o coração pode salvar uma vida. Obrigada, Ale. Luciane, por que é fundamental que o educador também cuide da própria saúde mental, né, a fim que ele consiga acolher essa criança? É muito importante, e é uma pergunta difícil, né, porque a gente tem visto tantos casos de educadores sendo agredidos dentro das escolas, que proteção, que suporte que eles têm tido, né? Então, se fosse para falar, assim, tem tanta coisa que a gente poderia falar, até políticas públicas de cuidado desse educador, né? Mas como é que a gente consegue sustentar o cuidado do outro se a gente não cuidar da gente? Então, como é que o educador vai conseguir sustentar toda essa rede, né, de crianças e adolescentes se ele não conseguir cuidar de si mesmo? A gente precisa lembrar que o educador, ele não é uma máquina, ele é uma pessoa que tem limites, ele tem a sua história, ele tem as suas dores, os seus sofrimentos, né? E ele traz tudo isso consigo. E aí, como é que ele vai estar apto para escutar da maneira como precisa escutar, a paciência para observar, a percepção, né? Se ele não estiver bem. E aí é interessante a gente se perguntar, ele é a rede de apoio, né? Mas quem é a rede de apoio da rede de apoio? Quem é que tem sustentado esses professores? As escolas estão investindo em atendimento, em cuidado, às vezes, como a Márcia falou, né, rodas de conversa com esses profissionais. Em uma das escolas que eu tive recentemente, foi muito interessante, porque na sala dos professores, todos eles vieram muito ansiosos por ajuda, por acolhimento, alguns falando, nossa, mas um aluno me agrediu na sala, o que eu faço? E a gente percebe que precisa muito, muito, muito de apoio e cuidado com esses profissionais. Então, eles precisam ser cuidados, precisam buscar ajuda, as escolas precisam fornecer esse apoio, aconselhamento, se possível. Os profissionais, a gente tem visto que ainda tem muito poucos psicólogos nas escolas, ou, né, às vezes, a gente vê um psicólogo para várias escolas, e como é que vai cuidar e ajudar, né? Pode falar, Ale. Eu só queria complementar o que a Lu falou, que é justamente isso, assim, né? Como que a gente oferece capacitação para esses profissionais, porque todas nós temos, né, a gente atua diretamente no combate da exploração sexual e também na prevenção do abuso, e a gente entende que se 90% dos casos acontecem no contexto intrafamiliar, né, que a gente entende que isso significa que acontece dentro de casa, então são pessoas ali desse ambiente que estão praticando o abuso e a violência contra essas crianças e adolescentes. E aí, por isso que a gente pensa na escola como uma extensão, como uma rede que faz parte dessa proteção, né, e dessa responsabilidade também, para nos auxiliar na prevenção, né, dessas crianças e adolescentes. Então, assim, como a gente capacita eles, a gente oferece esse suporte, se eles estão, na realidade, adoecidos emocionalmente. Então, por isso que a gente pensa em, daqui a pouco, um projeto, uma parceria com faculdades, com instituições, roda de conversa, outros profissionais que possam também atuar diretamente nessas escolas e assim diminuir um pouco esse impacto, né, do adoecimento mental, para que todos consigam ter esses benefícios e ganhos. Obrigada, Ale. E, Márcia, vou fazer a próxima pergunta para você. Por que é importante a capacitação contínua desses profissionais? Então, o conhecimento, a informação, ela reduz o medo, né? Eu vejo que muitos profissionais, às vezes, eles sentem eles sentem o medo porque eles não têm conhecimento, eles não têm informação, a insegurança, exatamente, por falta disso, né? Então,
O profissional, quando ele é capacitado, ele deixa de paralisar diante do medo e ele passa a agir com responsabilidade e mais confiança. Então, assim, uma delas é conhecer as leis, conhecer onde pode denunciar, aonde que ele pode procurar recurso, com quem ele pode procurar esses recursos, né? E porque até mesmo para ele poder perceber, reconhecer esses sinais, ele precisa da informação também, né? Como foi trazido aqui. Não tem como ele fazer uma denúncia, não tem como ele se proteger, não tem como ele se precaver de alguma coisa e ter segurança se ele mesmo não tem nem como reconhecer os sinais. O que está acontecendo com aquela criança? É uma violência de fato? É uma alienação parental? É um abuso sexual? O que está acontecendo com aquela criança que está com um comportamento diferente? Aquela criança, ontem ela estava brincando e hoje ela está reprimida, ela está chorando, ela está triste, em excesso. Então, ele só vai conseguir saber onde ele vai buscar esses recursos a partir do momento que ele também consegue identificar. Não existe recurso sem identificar antes. E se ele não tem conhecimento de onde ele vai se proteger e como ele pode se precaver, né, ele também não tem como ajudar. E assim, e muitas vezes, se a gente for levar para o real desses profissionais, muitos deles, às vezes, já sofrem a violência dentro de casa sem reconhecer que está passando por uma violência. A gente pode pensar assim que um professor, por exemplo, né, que foi uma das perguntas que eu respondi ali, um professor com sobrecarga, já de casa, se a gente levar para a questão ali que, como a nossa colega trouxe, os professores cuidam de 20, 30 alunos, e às vezes ele não cuida do filho dele em casa. E é porque ele não tem o conhecimento, às vezes, nem mesmo dos direitos que ele tem já dentro de casa com uma criança, né? Às vezes não tem reconhecimento de como que os direitos, vamos falar assim, se a gente estivesse falando não só de mulher, porque o homem também, quando ele é provedor, quando ele é um bom pai, ele também tem as suas obrigações. Mas se a gente levasse para o contexto, por exemplo, de uma mulher, muitas vezes essa sobrecarga fica com essa mulher e às vezes ela não tem conhecimento nem do que seria seguro para ela. Como ela vai levar a segurança para a escola se ela não tem conhecimento nem de dentro de casa? O que é seguro para o filho dela? Como que vai ser seguro para as outras crianças? A sobrecarga, como que ela vai lidar com tudo isso no dia a dia? Se já vem de dentro de casa, né? Como que ela cuida de 20 crianças se às vezes ela não cuida nem da dela ali, a dela está com os outros, né? Mas então, reconhecer esses sinais, reconhecer seus direitos, reconhecer a informação vai ajudar muito essa questão do medo e essa questão da segurança, né? Então, capacitar esses educadores para eles reconhecerem os sinais e agir com responsabilidade, a redução de carga do trabalho e apoio psicológico a esses docentes também vão ajudar muito a melhorar as condições laborais deles, que os professores estejam emocionalmente disponíveis para isso. Criação de rede de apoio interinstitucional, também integrar escolas, né, ajuda muito nesse reconhecimento, nessa capacitação, nessa informação, não só atuar sozinho, né, integrar as escolas, a questão da saúde, assistência social, para garantir os encaminhamentos eficazes também, esse conhecimento que às vezes eles não têm, onde vai buscar, o que eu posso fazer, onde eu posso estar protegido em relação a isso, né? Como que eu vou fazer? Então, como fazer tudo isso? Sensibilizar esses profissionais sobre os impactos do esgotamento emocional, né, na percepção dos sinais de sofrimento desses alunos, eles precisam reconhecer isso e entender isso, sensibilizar eles sobre o sofrimento alheio, né? Promover um conhecimento, os tipos de violência e abuso sexual infantil, já que a gente está falando sobre isso, né? E nós temos aí o conhecimento sobre isso, como que ela vai identificar, como que ela vai denunciar, como que ela vai se assegurar sobre isso, e fortalecer essa rede de apoio com um apoio intersetorial também, né? E como que a gente pode estar fazendo isso? A aplicação de questionários ajuda muito sobre o conhecimento prévio da percepção desses educadores, oficinas sobre violência sexual, para elas reconhecerem sinais comportamental, legislação, né? Uma delas do ECA, ética profissional, como que elas vão agir em relação a isso, porque tem professora, às vezes, que fica sabendo de alguma questão de abuso, por exemplo, e ela começa a falar para todos os profissionais dentro daquele ambiente escolar,
Talvez isso não seja, além de não ser ético, não é seguro para a criança, nem para esse profissional. Então, como que ele vai agir em relação a isso? Ele só vai conseguir saber como ele vai agir em relação a isso a partir do momento que ele conhece o código de ética também, né? E ele só vai buscar a partir do momento que ele conhece o estatuto da criança e do adolescente também. Como que ele vai buscar? Quem vai buscar, né? Outra coisa que nós podemos levar dinâmicas com casos fictícios também, né? Para treinar escuta, acolhimento, encaminhamento, né? Apresentação de serviços locais, que é o que eu acabei de falar, que é sobre o ECA, o Conselho Tutelar, o CAPS, o CRAS, o CREAS, para ele ter o conhecimento, como que chega, onde que chega, qual que é o primeiro, porque às vezes a gente vê que nem os profissionais sabem onde buscar primeiro. Então, o que que falta? Falta o conhecimento, falta a informação. É isso que vai trazer, vai reduzir o medo e trazer a segurança para esse profissional. E daí eu tenho uma frase que eu gostaria de terminar com essa minha última resposta, né, que é: toda criança tem o direito de viver em segurança, ser cuidada com amor e crescer longe do medo. Obrigada, Márcia. Acho que a gente tem perguntas no chat aqui. Boa noite, Sônia. Ai, Sônia, que pena que só chegou agora, Sônia. Mas dá tempo de fazer as perguntas ainda. Aqui, ó, a Cristiane Guimarães perguntou: e a sociedade como pode ajudar? Onde podemos recorrer? E como podemos ser uma rede de apoio para esses professores? Cristiane, tu fala na sociedade em si ou algum profissional específico? Boa noite. Oi. Eu acho que devido ao decorrer da palestrante que nos antecedeu, ela já foi respondendo. Ah, tá certo, então, Cristiane. Obrigada. Eu tinha uma pergunta, Ali. A Ali já está aí nesse caminho já faz um tempo, né? Quando eu estava ainda como graduanda, estudante, a Ali já estava brilhando esse caminho aí. E como que é essa questão? Ah, tudo bem, Sônia. Mas vai ficar gravado lá, Sônia. Depois tu escuta que tem bastante informação aí nessa mesa. Ali, e como que é essa questão, assim, quando, como tu disse ali, né, a maioria dos casos, eles acontecem dentro do próprio lar da criança, né? E quando o profissional, o professor, ele consegue identificar esses sinais que foram ditos aqui, ele vai buscar ajuda como? Porque se o abusador é os pais, né, um dos pais, ele vai procurar que rede de apoio ou vai fazer a denúncia direto, assim, que nem a Márcia ali. Às vezes não se sabe nem por onde começar, né? Sim, é importante essa tua pergunta, Bianca, porque, assim, considerando que a maioria dos casos acontecem, então, dentro de casa, são praticados, a gente tem essa ideia de que só homens, né, abusam sexualmente de crianças e adolescentes. Na realidade, não, a maioria dos casos, sim, mas mulheres também abusam, né? E, assim, a partir do momento que a gente entende que isso está acontecendo diretamente no ambiente familiar, então é pai, padrasto, tio, irmão, pessoas muito próximas e de convívio recorrente, assim, com muito vínculo, né, desse público, a gente sempre orienta que, a partir do momento que existe a suspeita, então, não precisa, a gente tem que tirar essa ideia distorcida de que eu tenho que ter certeza de que aquilo está acontecendo. Não, eu não preciso ter provas, fotos, vídeos, filmagens, enfim. No momento em que eu percebo que a criança está demonstrando, está apresentando alguma mudança de comportamento, ou até mesmo ela me conta, ela confia nesse professor e ela acaba relatando isso. E muitas vezes, no contexto educacional, os professores não sabem o que fazer e, às vezes, não de uma forma proposital, mas acabam fingindo que não ouviram ou que não é bem assim, porque, digamos, que seja um problema gigantesco que eles têm nas mãos. Então, o que a gente, normalmente, a gente pede? Que seja feita a denúncia. Quando a gente fala em denúncia, é a notificação.
Como é que funciona? A notificação, ela é anônima, ela é pelo Disque 100. Então, a gente vai pegar o telefone, vai discar o número 100, vai entrar em contato lá com eles, vai passar o máximo de informação possível. Então, eles vão pedir nome completo, se tiver a característica desse criminoso, desse abusador. Então, passar as características físicas. E aí, então, nesse canal de notificação, eles vão encaminhar essa notificação para o Conselho Tutelar, e aí o Conselho Tutelar vai fazer essa investigação, então vai até o endereço, vai até a vizinhança, conversa com o pessoal dali, para tentar apurar e entender melhor o que pode estar acontecendo. Às vezes a família não é muito estruturada, então eles vão tentar entender. E aí, se eles constatarem, né, que isso está acontecendo, vai essa notificação ainda, não é a denúncia, vai essa notificação para o Ministério Público, e aí sim o Ministério Público vai averiguar de fato e conceder essa denúncia, né? Então, assim, por isso que a gente diz, a partir do momento que existe uma suspeita, eu vi alguma coisa e eu acho que está acontecendo alguma coisa ali, eu já posso fazer essa denúncia totalmente anônima. Então, eu posso escolher se eu vou colocar o meu nome lá, se eu vou dizer quem eu sou, se eu sou um professor, um vizinho, enfim, ou eu posso fazer totalmente anônimo. Então, isso não vai para os registros do meu nome, enfim, meu endereço, minhas informações não vão para os registros, e tudo é feito em forma de sigilo, justamente para garantir todos os direitos, tanto de quem está denunciando, quanto da criança e do adolescente. Então, geralmente, é dessa forma que funciona, para que as pessoas possam denunciar também, assim, reforçando. Surgiu a suspeita, já faz a denúncia. Porque no menor, assim, da situação, né, eles vão investigar, e se não tiver nada para encontrar, não vão encontrar. Agora, se tiver alguma coisa, aí sim, aí essa criança, né, vai entrar ali em proteção, né, conforme os trâmites legais. Obrigada, Ali. Lu, quer complementar? Eu só queria falar que também hoje tem o Disque 100 pelo WhatsApp, a gente não precisa nem ligar. Até eu pedi ali para o Christopher colocar no chat para vocês o número, para que vocês tenham, e é a mesma coisa, eles fazem a pergunta, como a Ali falou, né, e você vai descrevendo, eles perguntam se você quer ou não se identificar, é bem tranquilo de fazer. Uhum. Obrigada, Lu. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Acrescentar algo? Isso aí? Cris, pode ficar à vontade. Boa noite. Parabéns a todos da mesa redonda. Está muito enriquecedora, né? Eu vejo, né, que todas falem com assunto de causa. No meu caso, né, surgiu uma curiosidade de poder conhecer o trabalho de cada uma. E, no caso, a gente poderia ter... como que a gente poderia saber, né, sobre as participantes, as palestrantes dos trabalhos que elas fazem, se estão envolvidas com alguma obra assim, voluntária? Então, olha, eu acho que elas vão poder estar disponibilizando o Instagram delas ali no grupo da Sobrapa mesmo, que quem tivesse interesse de segui-las e conhecer mais o trabalho delas, podem estar buscando elas aí. Sim, vou estar Vou pedir, em assim, prontidão. elas já estão no grupo já, então quando encerrar aqui, elas já vão estar colocando o link delas lá para vocês seguirem. Márcia, Tá bom, quer dizer alguma obrigada. coisa, Márcia? Não, é que eu ia falar no começo, até a Lu falou, né, e que a gente participa do projeto da Ali, né, o AMAS, que é um projeto que ele acolhe e atende mulheres que passaram por situação de abuso sexual na infância, na adolescência, que é um atendimento gratuito de acolhimento, né, e de escuta, e ela tem também o projeto Alices, né? Eu acho que a Ali pode até falar melhor sobre esse projeto. Eu acho que isso a gente falou até no começo, ela vai ver no começo ali a gente falando. E daí, algumas coisas, assim, por exemplo, que da minha parte que eu faço, não tem no meu Instagram, né?
Mas se ela quiser entrar em contato no particular, eu posso responder, não tem problema nenhum. Ô, Márcia, mas se eu te dizer, a gente tem uns minutinhos ainda, e o pessoal chegou um pouquinho tarde, se tu quiser repetir para quem está aqui, né, que não pegou essa parte da apresentação, qual é o teu nicho, a tua atuação de trabalho, então, Márcia? Eu atuo mais na área jurídica, né, que é com atendimento com perícia, a área jurídica com perícia, com nomeações, e também na questão, na judicial e na extrajudicial. Essa seria na questão da psicologia ali, né. Em projeto, eu atuo ali com o projeto da Ali, junto com as meninas, né, que é o AMAS, esse que eu acabei de falar, e outro projeto que eu faço são para moradores de rua, né, que é o Anjos Noturnos, e que também não tem no Instagram, mas se tiver interesse de querer saber como que é e tal, eu posso falar também, pode entrar em contato comigo em particular. E atendimento social, caso alguém precise, né, ou que precise de orientação, precise tirar alguma dúvida, também posso fazer esse atendimento, né, esse acolhimento, de explicar como que é, explicar como funciona, ou às vezes se precisar, de repente a pessoa tem alguma dúvida, então, ou talvez eu não possa atender ali na clínica, mas eu posso indicar alguém, posso falar onde que, né, tem esse atendimento social, esse atendimento gratuito também, não tem problema nenhum, pode entrar em contato, não é cobrada essa consulta, essa orientação para a pessoa, né, se tiver alguma dúvida, tá? E eu acho que é isso. Uhum. Então tá, meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Lu, quer acrescentar alguma coisa? Não, só me colocar à disposição, a gente vai colocar lá depois no Instagram, para quem tiver alguma dúvida, precisar de orientação, estou à disposição, tá bom? Fiquem à vontade. Então tá certo, gente. Vamos partindo pro encerramento, então. As minhas considerações finais é que eu agradeço profundamente, né, vocês terem aceitado vir aqui compartilhar conosco o conhecimento de vocês, que esse assunto ele é tão importante para diversas áreas, né, não só para os professores, mas para nós psicólogos, e todos os profissionais que atuam com crianças, né, e como sociedade em si, né, porque às vezes está acontecendo na casa do lado ali, e a gente conhece a criança, vê que alguma coisa está diferente, e já poder estar denunciando aí como foi nos orientado, né, é de bastante relevância. E agradeço cada uma de vocês, agradeço a Sobrapa também, e a todos que vieram ser espectadores aí dessa mesa. Deixa eu passar aqui as considerações para vocês agora. Alexandra, pode estar se despedindo. Eu quero agradecer, então, esse convite, que foi super especial, que a Bianca e a Sobrapa, né, me proporcionaram, em fazer parte dessa mesa redonda e também repassar um pouco, né, do meu conhecimento. E eu gostaria também de me colocar, então, à disposição, caso tenham interesse em conhecer mais, né, sobre os meus projetos. Eu realizo também como psicóloga clínica atendimento individual, coletivo, roda de conversa. E através do meu Instagram, então, tem todo o conteúdo lá, que é @alexandra_psico. E uma ótima noite para todos. Obrigada, Ale. Luciane? Eu quero agradecer o convite da Sobrapa, também a oportunidade de estar aqui com profissionais tão incríveis que se preocupam e agem e atuam tanto, né, na proteção da criança e do adolescente. A semana passada saíram as informações, né, do anuário em relação ao ano passado da violência, né? E a gente viu que esse ano cresceu ainda mais, os números são extremamente alarmantes da violência contra crianças e adolescentes. Então, eu acredito que o educador, ele não precisa ter todas as respostas, mas ele precisa ter esse compromisso ético, né, de proteger, de não se calar diante do silêncio, do sofrimento, de qualquer sinal de sofrimento. Porque proteger uma criança é sempre um ato de amor, de coragem, de muita responsabilidade. Obrigada. Obrigada, Lu. Márcia? Eu também quero agradecer a Sobrapa, agradecer a Bianca, que fez o convite, também agradecer pela oportunidade, né? Agradecer também pelo projeto da Ali, que foi através dela que nós conhecemos a Bianca, conhecemos a Sobrapa.
recebemos o convite, né, aliás, e também agradecer que eu tenho acompanhado, assistido algumas aulas, algumas lives de vocês, achei muito interessante, as colegas, os profissionais, né, da área, falando sobre diversos assuntos, né, que teve, inclusive, essa semana, e que até poderiam ser bem importante, porque a gente falou hoje, né, alguns assuntos ali que acontecem em escola, a gente sabe que acontece, né, mas que o tempo também, lógico, não daria para puxar tanto assim, estender tanto assim o assunto, e até seria bem interessante se tivesse esse tempo para a gente poder estar associando essa informação que trouxe, né, por exemplo, das doenças psicossomáticas que teve essa semana, a questão do luto, né, enfim, tudo isso a gente sabe que acontece no contexto escolar, né. E quando a gente fala ali da Sobrapa, a questão do autismo, a gente sabe que não foi citado aqui, mas a gente sabe que acontece também no ambiente escolar hoje, como esses profissionais lidam com essa situação de não ter um profissional capacitado, especializado para atender essas crianças, todas essas crianças são inseridas no mesmo ambiente, e não é uma questão de querer selecionar, diferencial, de preconceito, é questão da capacitação mesmo, da capacidade de poder atender todo mundo junto, num só ambiente, no mesmo local, onde pessoas precisariam de orientação e capacitação diferenciada para estar orientando e recebendo essas crianças, né? Mas então é isso, acho que é bem importante a informação, a capacitação, é isso que vai fortalecer esses profissionais para que elas possam estar ajudando e contribuindo com essas crianças, né, que precisam muito de ajuda, que às vezes não encontram no ambiente onde elas vivem, onde elas moram, com quem elas moram, mas encontram na escola, que seria a sua segunda casa, entre aspas, né, dizendo, muitas delas nós sabemos que também, se fosse estender aqui, a gente sabe que muita criança vai para a escola para comer. Então, se a gente colocasse essa realidade hoje aqui, ela não é fora da caixinha, do normal, ela existe, a gente sabe que existe, né? E é isso. Agradeço muito pela oportunidade. Eu agradeço, né, a vocês. Então é isso, pessoal, vamos ficando por aqui e até a próxima mesa redonda. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.